O PlayStation 5 chega à 9ª geração de consoles com mais novidades do que um visual robusto e exótico. Estreando um SSD na família de consoles da Sony, o PS5 traz também suporte a 4K e 8K, HDR, Ray Tracing e até 120 quadros por segundo. O retorno áptico do DualSense também conta com gatilhos que se adaptam às suas ações e a interface de usuário ganhou aprimoramentos. Com 2 modelos disponíveis para venda, com e sem disco, o PS5 é uma boa evolução em relação ao PS4. Você confere o review completo desse console logo após o nosso aviso de ética. O Tecnoblog é um veículo jornalístico independente de tecnologia que ajuda as pessoas a tomarem sua próxima decisão de compra desde 2005. Nossas análises de produtos são opinativas e não possuem nenhuma intenção publicitária. Por isso, sempre destacamos de forma transparente os pontos positivos e negativos de cada produto. Nenhuma empresa, fabricante ou loja pagou ao Tecnoblog para produzir este conteúdo. Nossos reviews não são revisados nem aprovados por agentes externos. O PlayStation 5 foi fornecido pela Sony por empréstimo por tempo indeterminado. O produto será usado em conteúdos futuros. Agora, vamos ao review. A primeira coisa a se decidir assim que tirar o PS5 da caixa é em que posição você pretende deixá-lo. Deitado ou em pé, o produto acompanha uma base que pode ser ajustada e acoplada ao aparelho em uma dessas 2 posições. Colocar a base com o parafuso para deixar o PS5 em pé, por exemplo, apesar de não ser difícil, e o parafuso vem muito bem guardado dentro da própria base, vai requerer que você apoie lateralmente o console. Ou você faz isso usando as pernas ou usa o encosto de alguma coisa. No meu caso, eu apoiei o aparelho no braço do sofá. Como a ideia é o videogame ficar alojado quietinho em algum lugar, seu design não deve atrapalhar tanto, pois transportá-lo de um local para o outro pode se tornar um pouco complicado. Além dele ser grande e pesado, comparado aos consoles anteriores da Sony, há sempre o temor das laterais brancas baterem em algum lugar e acabar quebrando alguma ponta. Segundo o próprio manual, o PlayStation 5 pesa 4,5 kg e tem as dimensões de 39 por 10,4 por 26 centímetros. Mas se quiser ter uma ideia da altura real do PS5, estando ele em pé, é mais ou menos o equivalente a 27 caixas de jogos do PS4 empilhadas. A parte central em Black Piano acumula poeira com muita facilidade e vai destacar qualquer possível marca de dedo. Particularmente, e isso é algo bem pessoal, acredito que um design um pouco mais neutro no sentido de não precisar de tantas curvas e pontas sobressaindo e um pouco mais compacto dentro do possível por conta do hardware, ficariam mais práticos em vários sentidos, inclusive de encontrar algum lugar para colocá-lo. Essas placas laterais brancas, inclusive, não me inspiram muita segurança. O PS4, até mesmo o modelo Pro, mais robusto, é bem mais fácil de manusear e transportar. Nesse quesito, por mais que pareça uma mini geladeira, o design do Xbox Series X me agrada mais. Ou é menos pior. No final das contas, é questão de gosto, mas que você vai precisar de espaço, vai mesmo. Especialmente se quiser acomodá-lo deitado. Outro aspecto do design que me preocupa são essas laterais brancas. Estruturalmente, essas placas não são tão lisas como a parte Black Piano e possuem uma leve textura, bem agradável ao toque. Agora, basta descobrir se, com o passar do tempo, elas continuarão branquinhas assim ou sofrerão com a maldição dos eletrônicos brancos que ficam amarelados. Mas nem tudo são críticas em relação ao design. Verdade seja dita, o sistema de ventilação do PS5, ao menos durante o período de testes, cumpriu muito bem o seu papel. Mesmo com um console desse tamanho e com todo o poder de processamento, o único barulho que escutei foi do bip para ligá-lo. Mesmo rodando jogos mais pesados com Ray Tracing ativado, como em Spider-Man Miles Morales, essa aqui inclusive foi fornecida pela Sony também, não escutei ruídos alarmantes vindo das ventoinhas. A temperatura do aparelho também ficou dentro do esperado, sem aquecer acima do normal, mesmo com horas de gameplay. Sobre conectores, o PlayStation 5 tem na sua parte frontal os botões para ligar, desligar e eject, uma porta USB tipo A e uma porta USB tipo C. Se o modelo for o com disco, o drive também fica na frente.
Na parte traseira, o console traz duas USB tipo A 3.1, uma porta de rede LAN, entrada HDMI e o conector para o cabo de energia. O DualSense é um pouco mais pesado que o DualShock 4, mas longe de ser desconfortável. Ao pegá-lo pela primeira vez, nota-se que ele se adapta fácil às mãos e seu peso é bem distribuído. Eu tenho mãos pequenas e mesmo assim não tive problema ou desconforto algum em usá-lo por horas seguidas. A sensibilidade do feedback áptico é mesmo muito boa. No game Astro's Playroom, pré-instalado no console de teste, é possível ouvir e sentir por meio do áudio e vibrações do próprio controle os passos do robozinho em diferentes superfícies e também sentir o DualSense tremer de acordo com o tipo e direção das ações na tela. O microfone embutido é bem responsivo e é possível desligá-lo se quiser apertando um pequeno botão no próprio controle. É claro que, no caso do Astro's Playroom, o jogo foi desenvolvido com o objetivo de mostrar o que o DualSense é capaz, e é um game bem divertido por falar nisso. Mas o interessante será ver como outros jogos farão uso de tudo que o novo controle pode fazer. Os gatilhos dos ombros do DualSense têm uma boa pegada e o L2 e o R2 possuem uma leve curvatura para cima, o que deve evitar um pouco que os dedos escorreguem. Dependendo da ação que estiver fazendo, é possível sentir um pouco da resistência que esses gatilhos fazem à pressão que você coloca sobre eles. Vou explicar melhor. Numa parte do Astro's Playroom, é necessário puxar uma manivela apertando o L2 e a resistência do botão contra a pressão do seu dedo perfaz o que seria a sensação de fazer um esforço físico para virar essa manivela caso fosse no mundo real. Esse feedback deve ser bem interessante em jogos onde se pode usar um arco e flecha, por exemplo. Os botões Share, que agora tem o nome de Create, e Option, ganharam um novo design, assim como todo o DualSense, apesar das similaridades estruturais com o DualShock 4. Agora, eles estão ligeiramente mais finos e um pouco mais altos. O touchpad ficou maior em relação ao modelo do PS4 também. Já os direcionais e botões de ação, o triângulo, bola, X e o quadrado, ficaram transparentes. O toque está um pouco mais duro nos direcionais e botões de ação em relação ao DualShock 4, mas não é desconfortável. Acredito que seja uma questão de costume. Visualmente, apesar de também achar que o acabamento branco do controle pode ficar amarelo com o tempo, achei o DualSense lindo. Detalhe para a textura que recobre os grips na parte traseira do controle. Se você olhar bem de perto, vai notar centenas de minúsculos quadrados, triângulos, círculos e X ou cruzes, como você preferir chamar. Ao apertar o botão com o logo do PlayStation durante uma gameplay, o menu suspenso aparecerá com todo o seu progresso atual no game em questão. Nesse mesmo menu suspenso, é possível ver os troféus que já ganhou e capturas de tela e vídeos que fez para acesso rápido, inclusive permitindo editá-los sem sair do jogo e compartilhá-los, se quiser. Ainda sobre o botão com o logo do PlayStation, a qualquer momento que apertá-lo, um menu suspenso aparecerá, mesmo não estando em jogo. Além de recursos para complementar sua experiência com jogos e apps de mídia, é nesse menu suspenso que você também encontra as funções ir para a tela de início, ver notificações, ver amigos, ver status de download, áudio, mic, acessórios, seu perfil, energia e por aí vai. Visualmente, quem já está acostumado com a interface de usuário do PS4 vai se sentir bem à vontade usando a do PS5. Os blocos com os jogos e alguns apps nativos do sistema ainda podem ser passados da esquerda para a direita e vice-versa na parte superior da tela, e há janelas e players na parte inferior com novidades. No entanto, no PS4 os apps de mídia e os jogos ficavam tanto misturados no mesmo lugar. Era possível organizá-los um pouco colocando-os em pastas. Na nova interface do PS5, você notará agora uma opção Jogos e outra Mídia, na parte superior esquerda da tela. Ao selecionar uma ou outra, você terá acesso a uma seção apenas dedicada a games e opções relacionadas com PS Plus, PS Store, galeria de mídia Remote Play, PlayStation Now e Share Factory Studio, e outra apenas para aplicativos de TV e vídeo, como Disney Plus, Netflix, Prime Video, Hulu, Apple TV Plus e etc. Eis que agora temos um SSD no PS5 e olha, que diferença!
As trocas entre os jogos estão incrivelmente ágeis em relação ao PS4. Dentre estar num jogo, sair para o menu principal e entrar em outro jogo, por exemplo, leva-se menos de 10 segundos, se já estiver ágil no uso do DualSense. Testando Spider-Man Miles Morales, o tempo de carregamento entre a escolha do save para continuar e o reinício do jogo é de 3 segundos. Um sonho. Essa agilidade de transições também pode ser claramente notada ao entrar e sair do modo repouso. Se tiver deixado um jogo aberto antes, é possível retomar imediatamente de onde parou assim que ligar o console de novo. Já se reiniciar ou desligar e ligar o PS5, você terá que entrar no game pelo modo tradicional, ou seja, selecionando-o pela tela inicial. Durante o período de testes, não estavam disponíveis muitos jogos já pensados para o PS5. Focando em Spider-Man Miles Morales, a primeira característica que salta aos olhos é o detalhamento das texturas bem realistas dos personagens e objetos, que são acentuadas se tiver uma tela que minimamente tenha suporte a 4K. Falando nisso, é possível usar o 4K e o Ray Tracing no modo Fidelidade, mas ele limita o jogo a 30 quadros por segundo. Já escolhendo o modo desempenho, o game rodará a 60 quadros por segundo, mas sem Ray Tracing, porém dará muito mais fluidez aos personagens. Para testar o recurso de retrocompatibilidade e já tendo feito login na minha conta na PSN, fui até a minha biblioteca de jogos para baixar alguns títulos. O que notei logo de cara é que alguns games do PS4 já estavam disponíveis para download no PS5, mas outros estavam bloqueados com um ícone de cadeado no canto superior direito. Ao selecionar um desses jogos bloqueados, a biblioteca me redirecionava para a página de compra do jogo. Isso estava acontecendo porque, como várias pessoas, também tenho 2 contas cadastradas no PS4. Uma americana e outra brasileira, e as cadastrei novamente no PS5. Caso você tenha comprado um jogo numa conta brasileira, você precisará baixá-lo nesta conta BR, já no PS5, se quiser jogar esse título numa conta de outro país que tenha cadastrado no PlayStation 5 também. Lembra daquele save querido com mais de 500 horas de gameplay? Há também a opção de transferir seus dados de um PS4 para o PS5, inclusive o próprio manual do console explica o procedimento, apesar de não ficar tão claro. Ele consiste em conectar ambos os consoles na mesma rede para fazer essa transferência, ou se você usa um HD ou SSD externo no PS4, também é possível recuperar esses dados conectando este dispositivo ao PS5. Vai facilitar muito se você for assinante da PS Plus e tiver guardado seus saves na nuvem. Daí é só baixar de novo no PS5. O novo menu da PS Store mostra os itens em janelas e não aglomera mais várias funções na lateral esquerda como antes. Para resgatar códigos agora, por exemplo, você não precisa mais rolar todo o menu lateral. Basta selecionar o ícone de 3 pontinhos que fica na parte superior do menu ao lado do carrinho de compras. Nesse mesmo menu, também é possível acessar seus métodos de pagamentos, além de inscrições, histórico de compras, configurações de compras e etc. O visual tanto da PS Store quanto da PS Plus está mais limpo, com carregamento mais rápido e intuitivo. As coisas estão bem separadas agora por meio de blocos dentro de cada submenu, como jogos grátis do mês da Plus, jogos exclusivos para PS Plus no PS5 e etc. O PlayStation 5 chega ao Brasil no dia 19 de novembro de 2020 e tem os preços de R$ 4.199 para a Digital Edition e de R$ 4.699 para o modelo com leitor de discos. O salto tecnológico do PS4 para o PS5 é cristalino, destaque especial para a agilidade dos carregamentos. E realmente pode-se sentir e experimentar que este é um console da nova geração. O visual e alguns recursos da interface do usuário PS Store e PS Plus mudaram para melhor, sem causar muita estranheza a quem já estava acostumado com essa mesma estrutura no PS4. A separação das abas de jogos e mídia também ajudam bastante a organizar o menu inicial, e as opções disponíveis no menu suspenso, dentro e fora de jogos, oferecem formas extras de criar, editar, interagir e compartilhar. O design do PlayStation 5 foge um pouco do convencional, com um ar futurista e pontas sobressaindo pelas laterais, o que faz dele não muito
prático para acomodar em qualquer lugar na sala ou quarto. Acredito que a Sony já possa estar pensando no modelo Slim para ele, quem sabe. O DualSense é muito confortável de usar, particularmente achei ele bem bonito e espero que mais jogos façam bom uso do que ele tem a oferecer. O feedback áptico realmente funciona e dá um boost na hora da imersão. A Sony parece ter aprendido com certos erros do passado no PS4. Agora não há mais os sensores de toque para ligar e desligar o aparelho e ejetar discos. E também o sistema de circulação de ar foi redesenhado. Se tudo vai continuar funcionando perfeitamente bem ao longo dos anos, só o tempo dirá. Faltou, no entanto, um suporte à resolução a 1440p para usar o PS5 em alguns monitores. Se pensa em comprar o PS5 já no lançamento ou vai esperar um pouco, mesmo com a redução do preço ele continua caro, é provável que fará um bom investimento numa plataforma de jogos e mídia ágil e com grande poder de fogo para esta nova geração de consoles. E esse foi o review do PlayStation 5, o console da nova geração da Sony. O que você achou? Dá um joinha para ajudar a divulgar e se tiver alguma dúvida, acesse a TB Comunidade em comunidade.tecnoblog.net, onde todo dia tem sempre gente discutindo sobre tecnologia. Ah, só mais um último recado. Eu gostaria de te convidar para ouvir o Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. No programa 9 falamos sobre nostalgia gamer e privacidade no PS5. Assina o Hit Kill no seu app favorito para não perder nenhum episódio. E se você só acompanha a gente pelo site, se inscreve no canal no YouTube, porque sempre tem vídeo novo aqui. Eu sou a Vivi Werneck e todas as informações você encontra lá no Tecnoblog. Até a próxima. Tchau, tchau.